pessoal, então vamos começar aqui. Eu vou fazer com vocês aqui na folha para ficar mais fácil, tá bom? Primeiramente, nós vamos definir aqui um cálculo base, tá bom? Vou pôr aqui, ó, um cálculo base, que é o cálculo que você vai usar para todas as suas peças aí no ateliê. Primeiramente, nós vamos começar aqui colocando quanto que nós queremos receber de salário, tá bom? Vamos colocar aqui uma referência, eu vou colocar valores, não vai ser os meus valores, tá bom? Porque isso varia de acordo de região para região. Eu vou colocar aqui os valores fictícios para que você tenha uma noção e possa adaptar aí a sua realidade, beleza? Aqui nós vamos colocar, então, o valor de R$1.000, para ficar mais fácil para calcular. R$1.000 de salário. Quantos dias nós vamos trabalhar por mês? Quantas horas por dia? Tá bom? Vou colocar aqui 25 dias por mês, 8 horas por dia. Aqui nós vamos colocar também o custo fixo que nós temos. Então, você vai definir aí o que você tem. Suponhamos que você tenha internet, água, luz. Água e luz eu vou pôr junto aqui, mas você pode separar. Basicamente, seria isso, né? Internet, água, luz. E se você tiver algum outro custo recorrente aí também, que você tenha mensal, você pode colocar. Se você tiver algum custo variável vai entrar aí, por exemplo, na embalagem, vai entrar no frete que você vai pagar de determinado produto. Suponhamos que você pega uma encomenda grande e você tem que aumentar a compra de determinado produto que você já calculou, né? Mas aí você precisa de um volume maior de embalagem, o frete vai mudar, você vai precisar de mais materiais, então vai variar nesse sentido. É aquele valor que é uma despesa que muda de acordo com o que você tem naquele mês. Não é igual a internet e água e luz, que é uma coisa mensal, que você precisa todo mês. Então, aqui você vai delimitar o que você precisa aí. Eu não vou colocar nada nesse caso aqui, no momento, porque esse cálculo aqui é o básico. Se você tiver alguma coisa desse tipo aí, você coloque, mas não é necessário neste momento. Aqui eu vou colocar o valor aqui para mim definir a mão de obra. E vou colocar aqui agora o custo com as peças, tá bom? O custo com as peças. Qual que vai ser o custo com as peças? Você vai colocar aí o material que você vai gastar, por exemplo, a massa, a embalagem, algum adereço que você tiver, tais como pedrarias, detalhes específicos de fitas, né, tecidos, essas coisas se você tiver. Aqui, no caso, eu vou colocar um custo geral com a peça, porque você vai usar isso aqui como base de cálculo. Então, você vai fazer isso aqui para cada produto que você tiver. Esse custo geral aqui, nós vamos escrever ele aqui separado. Vamos pôr aqui, qual que vai ser o nosso custo geral. Qual que é o custo geral? Suponhamos que você vai gastar para fazer uma vela, tá bom? O exemplo aqui será uma vela. Você vai gastar base acrílica, arame galvanizado, cola. Isso uma vela normal, tá bom? Uma vela simples. Pavio, a massa e suponhamos que você vai passar um brilho, que é aquele pó brilhante. Então, vamos colocar os valores.
Custo fixo de internet e luz, vamos colocar aqui, por exemplo, uma internet a R$180. Vamos colocar aqui de água e luz, R$480. Custo variável nós não vamos usar neste caso aqui, e a mão de obra nós vamos definir, e a massa, né? Suponhamos que a massa aqui, a nossa massa aqui custa R$45. 1 quilo. A embalagem, suponhamos que você vai gastar ali com um saquinho, então você pode destrinchar isso daqui, tá bom? Suponhamos que na embalagem você coloque aqui, ó. Saco, fita, caixa ou sacola. Panfletinho que você vai enviar. Mimo para o cliente. Papel de seda ou plástico bolha. São valores fictícios, tá bom, pessoal? Vamos supor que você gaste aí num saquinho 80 centavos, na fita 20 centavos, que seja um pedacinho bem simples, tá bom? Na sacolinha R$2, no panfleto saiu para você aí a 30 centavos cada, e o mimo para cliente você define um valor aí de mandar um mimo de mais ou menos aí uns R$3 que vai custar para você. Papel seda e plástico, digamos que você gaste aqui 80 centavos. Com o que você vai usar. Aí nós vamos calcular isso daqui. Vai dar R$1, 3, 6, 7 e 10. Então, a nossa embalagem aqui é R$7,10. A massa, nós compramos a massa aqui a R$45 o quilo. E aí, nós vamos fazer uma conta. 45 dividido por 1000, para a gente descobrir qual o valor da grama da massa, tá bom? Então, você vai dividir aqui, porque a massa vem com 1 quilo. Se a sua massa aqui vier com 500 gramas, você vai pôr aqui 500. Se for aquela de 90 gramas, você vai colocar aqui 90 gramas, tá bom? E substituir os valores. Então, aqui ela vai dar 0,04, né? 5 centavos. Suponhamos aqui que ela vai dar 0,05. Então, a nossa massa aqui custa 0,05, valor padrão, tá bom? Que nós vamos usar. Embalagem, os adereços vai ser, se você tiver brilho e cola e arame galvanizado, você vai colocar se você tiver aí os custos que você tem, não vou pôr aqui nesse caso. E a base acrílica, suponhamos que nós vamos usar a base de R$1. Então, aqui, eu vou colocar o pavio também, vamos colocar aqui a 40 centavos cada, tá bom? Então, aqui nós vamos gastar R$1 da base acrílica, mais 40 do pavio e mais a massa, que a massa nós vamos calcular aqui, ó. Então, vamos pôr aqui o custo geral, R$1,40. O adereço, se você tiver, tá bom? Não vou colocar aqui nesse caso. No caso aqui, a massa. Vamos calcular a massa. Suponhamos que nessa peça aqui, eu vou gastar de massa, vou pôr aqui, ó. Suponhamos que nessa peça aqui eu vou gastar de massa 200 gramas. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a quantidade de gramas por esse valor aqui, que é o que eu achei. Tá bom? Para eu poder achar o custo da minha massa nessa peça aqui. Tá bom? Nós estamos fazendo aqui de uma peça definida. Uma vela. Então, aqui eu vou gastar R$9 de massa. Então, aqui, ao calcular aqui esse valor, eu vou achar aqui R$9 de massa.
E aí, nós vamos calcular agora o salário. R$1.000 dividido por 30, ó, por 25. Vou fazer outra conta aqui, gente. 1.000 dividido por 25. Você vai lá e vai fazer a conta, quanto que vai dar aí? 1.000 dividido por 25 dias. Então, R$40. R$40 por dia. Você vai trabalhar 8 horas por dia. Então, R$40 dividido por 8 horas, que vai ser esse aqui, ó, a hora. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, a sua hora equivale a R$5. Vamos calcular aqui como se fosse a hora mesmo, tá bom? Suponhamos que você gasta nessa peça para fazer uma vela, do início ao fim, 2 horas, da confecção até a embalagem, tá bom? Não vou colocar atendimento ao cliente aqui, não. Você gasta 2 horas, então a sua mão de obra aqui vai ser R$10. Nesse caso aqui, tá bom? Sua mão de obra aqui, ó, vai ser R$10 para essa peça. O seu custo de internet, custo fixo. Vamos colocar aqui a internet. Internet, água e luz. Qual que vai ser a conta aqui? 180 dividido por 30, 480 dividido por 30. Aqui vai dar 6. E aqui 16. Quanto que você consegue produzir de uma vela por dia? Porque esse valor aqui, ó, você gasta por dia. Vamos colocar aqui que você consegue confeccionar aí 15 velas no dia. Por exemplo, tá? Quantidade de velas. Isso aqui você vai separar aí no seu caderninho, na sua planilha, para você ter noção desses cálculos aqui depois em outras contas, tá bom? E aí, você vai colocar aqui, ó. Esse valor aqui, 6 com 16, vai dar 22. Você vai pegar 22 dividido por 15. Vai dar 1,46. Então, o seu custo fixo é 1,46. Agora, bora lá fazer o cálculo aqui de uma vela. Nós vamos calcular. Vamos calcular aqui, então, um modelo I de vela. Custo da peça. Vou colocar aqui o custo da peça. Que é esse custo aqui que nós vamos colocar. Nós não calculamos ele, não. Aqui, no caso aqui, essa peça, ela vai custar 9 de massa, mais 7,10 de embalagem, mais 1,40 de custo geral. Então, essa massa aqui, essa peça aqui, custa pra mim R$17,50. Vou pegar aqui o custo da peça, que é R$17,50, mais mão de obra, que é R$10, mais custo fixo. Se tivesse variável aqui, eu colocaria, mas não é o caso nesse momento. 1,46. E aqui nós vamos calcular. Quanto que custa essa vela aqui pra mim?
17,50 mais 10 mais 1,46. Essa vela tem um custo de R$ 28,96. Isso aqui é só o que eu pago para confeccioná-la. Eu pago para mim, pago material e pago para as minhas despesas da minha casa. No caso, você trabalha no seu ateliê, geralmente em casa você tem que dividir as despesas, né? Então, essa vela aqui custa R$ 28,96. Aí, você vai fazer o quê? Você vai definir para você quanto que você quer ter de lucro. Você quer ter de lucro qual valor? Qual porcentagem nessa peça? Suponhamos que você quer ter de lucro nessa peça 100%. Quanto que vai ser? R$ 57,92. Você vai ter de lucro 100%, R$ 57,92. Você vai fazer esse cálculo aqui da seguinte maneira: 28,96 mais 100%. Qual que é essa conta? 28,96 mais 100%, que vai dar 57,92. Você vai fazer isso aqui para qualquer valor que você quiser aqui. Então, meu preço de venda para eu poder ter um lucro, isso aqui vai ser o lucro. Nessa peça aqui, se eu quiser ter 100%, eu vou cobrar nela R$ 57,92. Porque aqui eu tenho o custo dela, a mão de obra, o custo fixo, que é custo de material, custo do meu trabalho, mais o custo de despesa. E o lucro que eu vou ter de 100%, eu vou vender essa vela a R$ 57,92, R$ 58 reais, basicamente. Aí você vai parar e falar assim: nossa, mas que vela cara. Depende do que você está oferecendo, depende do que você vai gastar, você vai mostrar nessa vela. Essa vela aqui, por exemplo, você gasta 200 gramas de massa. É uma vela bem bonitinha, bem grande, tem detalhes, né? Você gastou aí 2 horas da sua vida para confeccionar ela. Aí você vai lá e vai fazer uma pesquisa de mercado. Qual que é essa pesquisa? Plataformas, colegas artesãs, na internet no geral. Suponhamos que na plataforma estão vendendo essa vela, uma vela parecida com a sua, a R$ 75 reais. Tem uma coleguinha artesã que está vendendo ela a 40. E na internet no geral você acha ela a R$ 50 reais. Você vai ver aqui se o seu valor está pareado. Qual que é a sua? Qual que é a qualidade, tempo de entrega, a sua embalagem. Você tem que analisar isso daqui e muito mais. E o valor agregado ao seu trabalho. Tudo isso aqui você tem que levar em conta para você colocar no valor aí da sua peça, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha sido muito útil para você. Assista esse vídeo com calma, com paciência, para você conseguir alcançar aí os valores e aplique aí no seu trabalho, na sua peça. Faça desse aqui, esse valor aqui é para uma peça só. Você pode fazer esse cálculo aqui para todas as peças que você tiver aí no seu trabalho e definir o preço certinho para elas. Aqui não é um preço, uma regra, é a forma como eu calculo os valores aqui do meu ateliê. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa. E um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!